11h35 em Natal. Você está ouvindo o programa Explicando a Bíblia. Vamos aqui agora a Bíblia Viva. Meu irmão, eu gosto muito de confrontar os textos com essa Bíblia Viva. Assim como também a NVI, como a linguagem de hoje. Aquelas Bíblias de versões antigas, eu tenho algumas. É muito bom porque traz um clareamento, às vezes, que não necessita de comentário. Assim, não acrescenta já aquilo que você precisaria para compreender o texto na sua essência. A partir do verso 10 do capítulo 12, a Bíblia Viva diz assim: naquela época, houve uma terrível fome na região toda. Abrão desceu ao Egito para sobreviver. Quando estava chegando ao Egito, Abrão disse a Sarai, mulher dele: você é muito bonita. Quando os egípcios virem você, vão dizer: esta é a mulher dele. Vamos matar o marido e ficar com a mulher. Mas se você disser que é minha irmã, eles me tratarão bem por sua causa e me deixarão com vida. Foi feito isso. Mal chegaram ao Egito, os egípcios repararam na grande beleza de Sarai. Os oficiais do palácio real viram Sarai, falaram da beleza dela a Faraó. A mulher de Abrão foi levada para a casa de Faraó. Faraó tratou bem de Abraão por causa de Sarai. Por isso Abraão progrediu muito. Logo era dono de muitas ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas e camelos. Ele acrescentou o que já tinha, né? Mas o Senhor mandou grandes pragas a Faraó e a casa dele por causa de Sarai. Vamos ver esse detalhe também no comentário. Faraó mandou chamar Abrão, que foi com... Vou recomeçar aqui o verso 18. Faraó mandou chamar Abrão. Que foi que você me fez? Perguntou ele. Por que não disse que ela era sua mulher? Por que me disse que era sua irmã? Por isso eu tomei Sarai para ser minha mulher. Agora aqui está sua mulher, vá embora com ela. Faraó mandou Abraão sair do Egito e deu ordens para que fosse levado para fora do país por um grupo armado. E assim saíram Abraão e sua mulher e tudo que possuíam. A gente vê, irmãos, que Deus ele nos testa a fim de edificar a nossa fé e de extrair o que há de melhor em nós. Mas o diabo ele nos tenta a fim de destruir a nossa fé e de extrair o que há de pior dentro de nós, para querer exatamente nos desmoralizar. Deus ele nos prova não para saber, pois ele sabe tudo, mas para nos mostrar. Esse é o propósito divino em suas provações. Deus ele nos coloca em ação para nos conduzir ao objetivo que ele tem para nós. Isso é o que acontece com o propósito de Deus. Entrar na terra prometida, que é uma figura do cristão que toma posse de sua herança pela fé, é exatamente os catombos, os espinhos que tem no caminho fazem parte deste percurso. Tomar posse da herança implica passar por provas e tentações, desafios, batalha, mas uma coisa é certa: Deus ele nos conduz. A maioria de nós, irmãos, não recebe uma ordem para levantar acampamento e ir para um outro país. Mas os desafios de fé, eles são igualmente reais. Pedro falou assim, que os vossos irmãos em todo o mundo sofrem as mesmas aflições. Porque a cada aflição, Deus dá pela medida do suporte. Tem gente que se encabula, se aborrece e perde a graça porque a sandália está fora do lugar. Gente que passou pelo que Jó, por exemplo, passou e estava ali firme. Nu eu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. A gente vê que há problemas sérios em casa, na igreja, no trabalho. Todos os seres humanos cristãos também passam por isso. Agora uma analogia. Para onde quer que Abraão fosse, ele levantava a sua tenda e o seu altar. Com relação a ele ter tomado essa iniciativa, né? A tenda indicava que ele era estrangeiro e peregrino e que não pertencia a este mundo. O altar indicava que ele era um cidadão do céu que adorava o verdadeiro Deus vivo. Ele tinha uma distinção, as pessoas viam em Abraão marcas de Deus. Sempre que Abraão abandonava sua tenda, o seu altar metia-se em apuros. O lugar onde Abraão colocou a sua tenda tinha Betel a oeste e Ai a leste, como a gente vê no verso de número 8 do capítulo 12. Um detalhe: Betel significa casa de Deus, né? E Ai significa ruína. Em termos figurativos, Abraão e Sara estavam entre a casa de Deus e a ruína. A ruína, o coração dele, sempre tendencioso, queria que ele fosse para Ai. Um exemplo. Mas ele deveria permanecer sempre em Betel. Uma explicação só. E o sistema deste mundo está corrompido. Os verdadeiros cristãos, eles deram as costas para o mundo, né? E voltaram o rosto para o lar celestial de Deus, para a casa de Deus. Isso aí é
aplicação mesmo. E o cristianismo, ele sempre confortável, um cristianismo sempre de bonança, de portas abertas, como há uma pregação aí herética e enganadora, irmãos, creia assim. Esse tipo de cristianismo sempre confortável, ele é o oposto da fé. Estou falando que a pessoa tem que perder tudo e começar do zero, não estou falando isso não, mas mesmo a pessoa estando em cima financeiramente, de saúde e tudo, mas complicações psicológicas, psíquicas, de família, barreiras que a gente tem que transpor na vida, isso acontece na vida de todo mundo. Agora, por quê? Porque somos peregrinos estrangeiros e devemos enfrentar essas circunstâncias. Porque assim, meu irmão, a gente vai obter e vai perceber melhor sobre nós mesmos e sobre o Senhor. Porque essas coisas é o que dão crescimento ao homem. Ouça a história de Jó. Você vai chegar lá. No ano passado a gente até comentou aqui. E como Abraão soube para onde ir e o que fazer, né? Como ele não sabia, quando ele estava em dúvida do que decisão tomar, aí ele invocava o nome do Senhor, orava a Deus e Deus sempre o ajudava. Quando ele se ausentou desse quesito, aí veio as provações, a fome, as perdas, as rixas. A partir do verso 10 a gente vê isso aí. E o propósito de Deus a permitir as provações não é apenas avaliar a nossa fé, jamais pensemos unicamente nisso, mas purificar-nos, revolver de nós as escórias, irmãos, que querem ser atreladas a nós na vida. E Deus sabe que tipo de fé nós temos, mas nós não sabemos. A única maneira de progredir na escola da fé é passar por provas e especialmente sendo aprovados. Um detalhe importantíssimo: anos ou até décadas de cristianismo, de evangélico, necessariamente não representa experiência com Deus. Alguém com 30 anos no Evangelho pode ter sido reprovado no segundo ano e faz 28 anos que ele vem repetindo o segundo ano. Pode ser um ressentimento, o costume nojento crescente da fofoca, o excesso de confiança em si, que chega até a desprezar os talentos dos outros. Isso são coisas que fazem o homem ser reprovado. Isso quer dizer que anos de cristianismo repetindo necessariamente, claro, que o tempo bem aproveitado, ouvindo a voz do Espírito Santo, eu digo aleluia, isso dá crescimento. Vamos ouvir Salmo 20 com Sérgio Lopes às 13h43.